Pessoal, muitíssimo boa tarde a todas e todos que estão aí conosco, dando início ao nosso histórico primeiro Meeting SPM de Mercado de Luxo. A gente está aí com um dia cheio de muito conteúdo, super legal. Quero agradecer a presença de todo mundo, tem bastante gente entrando agora, então o cafezinho deve estar ficando pronto, né? Então está chegando, pegando o café e acompanhar aqui a gente. Quero me apresentar, meu nome é Caio Bianchi, eu sou gerente nacional de educação continuada da SPM. Então, estou aqui para agradecer a presença de todo mundo, para dar início a esse dia delicioso de trabalho, aí, de muita conversa, principalmente porque eu fico muito feliz de poder ter viabilizado e apoiado, né, esse evento, principalmente com essa perspectiva do mercado enquanto business em si, né, enquanto não só uma área do conhecimento, mas também uma área de negócios, né, que com certeza aí a gente vai avançar nessas conversas. Eduardo, boa tarde. Thaís, Consultoria, muito boa tarde. Eu quero, inclusive, né, aqui fazer uma menção honrosa à Kate, né, a nossa grande responsável coordenadora da pós na área, curadora de todos os cursos da SPM, nessa área de luxo, né, do nosso hub de moda e luxo. Né, ela não está aqui conosco, por isso que eu estou fazendo a abertura, porque ela está de licença maternidade, está num momento super especial da vida, então ela está nos acompanhando à distância. E quero agradecer também a equipe de eventos por organizar tudo isso com a gente. Então, a gente vai começar essa nossa primeira mesa. A professora Patrícia Diniz aqui está com a gente, vai fazer a mediação. Obrigado, Patrícia, por ter aceitado. Ana Luísa, Marina e Vivian, obrigado aí. Eu não vou nem contar muito, soltar spoiler, tá, sobre vocês, eu vou deixar vocês brilharem. Vou ficar aqui só escutando e acompanhando, porque eu estou muito curioso para saber essas discussões. Então, gente, bom evento para todo mundo. Fiquem bem, fiquem seguros aí. Ano que vem, muitas perspectivas boas para todo mundo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Caio. Imagina. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando, né, dessa abertura do Hub de Luxo da SPM, ter participado dessa construção e estar aqui hoje inaugurando esse evento que marca a inauguração ao lado de nomes tão importantes do nosso mercado. Fico muito honrada e agradeço o convite à SPM. Hoje, na nossa mesa, nós vamos falar sobre moda e beleza, e vamos discutir aqui vários temas. Nós sabemos que o consumo desses dois mercados, de moda e beleza, ele foi bastante impactado durante a pandemia, e é do interesse de todos saber como as marcas reagiram a isso, né? Como elas acompanharam o consumidor ao longo dessas mudanças. Como é que é esse relacionamento hoje em dia? O que fica desse período que a gente passou tão conturbado, que ainda está passando? Então, para trazer essas respostas, para falar um pouco desse mercado que é tão interessante, tão fascinante, eu trouxe aqui um grupo de profissionais da área, e eu queria apresentar as nossas convidadas, a Vivi Sotocorno, da Vogue, editora sênior de moda da Vogue Brasil, a Marina Pascon, que é gerente de marketing do Grupo Noda, que é composto pelas marcas Patibô, Patibô Atelier e Apartamento 03, e a Ana Luísa Chechete, que é gerente de comunicação do Grupo Fórum. Então, não podíamos estar melhor representados para discutir esse tema, e eu vou abrir agora o espaço para que elas próprias, as nossas convidadas, se apresentem. Então, meninas, boa tarde, sejam bem-vindas. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, e peço que a Vivi que a gente comece pela Vivi se apresentando ela e a Vogue. Oi, Pati, tudo bem? Oi, todo mundo. Queria eu agradecer o convite, para mim, nossa, é sempre uma delícia estar aqui com vocês na SPM, né? Ainda mais para falar de um assunto que a gente, né, tanto gosta e tão importante, né? A Paty pediu para eu contar um pouquinho como que foi o começo da minha carreira, né? Como que eu cheguei até aqui, que eu acho que muita gente tem curiosidade. Então, eu sou formada em moda pela Santa Marcelina, sou uma pessoa completamente alucinada por moda desde sempre. E eu, na verdade, eu comecei, depois que eu saí da faculdade, eu fiz a faculdade assim com um olhar que era um universo pelo qual eu era apaixonada, mas ainda sem muito saber para que caminho eu queria seguir, e assim, fazendo muitos cursos e muitas coisas que eu gostava, experimentando muitas coisas.
E depois da faculdade eu não conhecia ninguém, na verdade, ninguém da minha família trabalha com isso, não tinha nenhum contato nessa área, né? Que muito se fala sobre isso, que você precisa de um contato para ingressar, ou algo nesse sentido. E eu, na verdade, comecei com uma oportunidade de um estágio com a Alessandra Garatoni, né, que é jornalista, que ela tinha na época aquele blog It Girls, que era na época do começo dos blogs, ela fez um concurso virtual para procurar uma estagiária para trabalhar no São Paulo Fashion Week. Então, eu trabalhei ali com ela. Depois disso, a Lê que me abriu esses olhos pro jornalismo de moda, que é uma coisa também que eu sempre fui, assim, sou apaixonada por revistas desde sempre, assim, assinante de todas desde adolescente. E dali que eu comecei. Depois disso, eu passei pela revista da Daslu como repórter. Fui como repórter também para a revista do Shopping Cidade Jardim, na época que o Shopping Cidade Jardim também estava começando, mais de 10 anos atrás, que a gente viu todo esse boom de todas essas marcas internacionais, né, chegando ao Brasil, pude acompanhar muito de perto. Dali eu fui para Harper's Bazaar, também um pouco no começo ali da Bazaar, que eu vi que é uma revista que agora já está completando 10 anos, maravilhosa. E depois que eu cheguei na Vogue, e aqui estou há 7 anos, né? E fiquei pensando muito assim sobre essas mudanças nossas, né, do mercado. Agora, já posso falar um pouquinho sobre isso, né, Paty? Agora na pandemia, que eu acho assim, né, ali no começo da pandemia, a gente viu muitas discussões que estavam acontecendo na moda sendo aceleradas, né? Não é que aquilo não estava sendo falado, mas aquilo de repente ganhou muito mais relevância, né? Então, seja em termos de sustentabilidade, seja sobre a maneira de consumir, seja sobre responsabilidade social, sobre o ritmo da indústria da moda, sobre a quantidade de produtos, né, que a gente coloca no mundo, o que vai acontecer com isso. E eu acho que isso é uma coisa assim que não fica para trás. Eu acho que muita gente se sentiu muito frustrada de, nossa, agora acabando a pandemia, né, que a gente ainda está, mas, né, agora nesse novo momento, nossa, acabou a pandemia e a moda em nada mudou e as coisas continuam iguais. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que as mudanças elas levam um tempo, né, para serem colocadas de fato em prática. Não é assim, a gente acha que isso está errado daqui a um ano, então a gente corrigiu tudo, isso está certo. Mas eu acho que foi um despertar muito maior de consciência, de uma consciência que já existia, né? Como eu disse, foi só acelerada. E foi um despertar disso que isso não fica para trás. Isso vai ser desenvolvido a passos e passos e passos, né? Não é tudo muda de uma vez, mas isso não fica para trás. E outro dia eu estava lendo uma matéria no Business of Fashion que falando um pouco sobre o mercado, né, de luxo hoje, nesse momento pós-pandemia, como eu disse, ainda estamos, né, mas já visto dessa maneira, e eu achei super interessante o que o François Pinault, né, que é o CEO do grupo Kering, que como vocês sabem, é um dos maiores grupos de moda, né, no mundo, tem a Balenciaga, a Gucci, a Bottega, ele falando muito sobre esse novo consumidor, né? Assim, essa nova geração que para ele, na verdade, eram menores de 40 anos, não era uma geração necessariamente jovem, mas que era o desafio deles hoje pensar nessa geração, que ela traz valores diferentes, assim, muito, né, a maneira de ver assim em termos de compromisso, em termos de propósito. E eu acho assim que a palavra mais importante para a gente ter em mente, né, agora na moda, no luxo, em tudo é propósito. Então, assim, por que aquela marca, né? Por que aquela marca existe? Quem que faz aquele produto? Como aquele produto é feito? Como, né? Enfim, quais são os valores daquela marca? E eu acho que os consumidores eles querem se conectar com a marca, né? E o Pinault falava muito disso, que não adianta mais você apenas, porque obviamente não é nada fácil, fazer um produto relevante, um produto bonito. É muito mais do que isso, assim. Então, é importante que seu produto seja impecável, obviamente, né? Que seja incrível e único, mas não é só sobre isso, né? Então, os consumidores eles estão atentos ao que aquelas marcas têm por trás, eles querem se conectar e querem sentir verdade, porque eu acho também que a gente está num momento que as pessoas enxergam a verdade, que historinha assim não se sustenta mais, né, a máscara cai. Então, eu acho que, por exemplo, a gente viu assim, a NK Store, para mim, é um exemplo super bacana que durante a pandemia, né, de assim como eles com várias ações e posturas que eles tiveram ali, como as pessoas, né, se sentiram ainda mais conectadas com a marca e com a loja. Então, por exemplo, acho que várias marcas, né, a Marina também vai contar da Patchbook, também tem coisas fantásticas, mas, por exemplo, eles fizeram um trabalho de reutilizar os tecidos que estavam, né, em estoque, antigos de coleções anteriores, eles repassaram a preço de custo para jovens estilistas, também fizeram um trabalho de
receber de volta peças antigas da marca e fazer um upcycling em parceria com os estilistas e colocar aquilo, né, devolver aquilo para a indústria e pensar isso de uma maneira circular, e como, assim, a gente vendo aquelas ações, como a gente se conecta e passa a admirar ainda mais a marca. Então, eu acho que isso, acho que teve uma mudança muito grande, assim, dessa maneira de se consumir, né, uma mudança que vem acontecendo, e para mim a palavra é propósito. É isso. Então, acho que falei muito, Paty, desculpa. Não, tá ótimo. Vivi, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que vocês dentro da Vogue, né, de repente no meio desse turbilhão de coisas acontecendo já no ano passado, como é que vocês viram o papel de vocês durante tudo isso? Como é que vocês de repente pararam e pensaram, olha, estamos passando por isso, como a gente pode ajudar as pessoas? O que a gente deve fazer a partir de agora? Que papel nós devemos assumir? Como contribuir, né? E o que vocês, então, começaram a fazer desde aquele momento? Conta um pouco para a gente, que eu acho essa história bem interessante. Muito boa pergunta, Paty. Eu acho que a gente tem um papel ali muito, né, de apoiar muito essa indústria, a indústria brasileira, a indústria da moda, obviamente, mundial, né, mas, assim, a indústria brasileira, né, principalmente. Acho que a gente tem um papel, assim, bem próximo a jovens estilistas. A gente tem um programa ali no Veste Rio de apoio a jovens estilistas, que a cada temporada a gente, né, descobre e faz todo um trabalho com eles. A gente começou também um movimento, né, ali no Instagram da Vogue, que chama Vogue Ama Pequenas Marcas, que existe até hoje, começou ali no começo da pandemia, e até hoje a gente fala, assim, que marcas, né, assim, que a gente entende também que marcas, todas as marcas, obviamente, precisam de apoio, mas marcas, então, que estão começando hoje no Brasil, então, meu Deus, nem se fala, assim, que coragem que é, né, começar uma marca hoje no Brasil. Mas eu acho que a gente tem esse papel muito importante com as marcas, né, na Vogue, esse apoio com as marcas, mas acho que a gente também tem um papel muito importante com o consumidor, né, de falar para ele também tudo isso, assim, de fazer ele refletir também sobre isso que está acontecendo, sobre a importância, né, de tudo isso, da sustentabilidade, do propósito, da responsabilidade, e, né, dessa maneira de se consumir, também ajudá-lo, porque eu acho que é uma coisa dos dois lados, né? A marca vai mais para esse lado e o consumidor precisa exigir isso mais da marca, e daí a marca também precisa mostrar isso para o cliente, e eu acho que daí a gente atua ali muito nas duas frentes, Paty. Legal, Vivi. Eu já conheci um pouco dessa história e acho que é sempre importante compartilhar, né? Como vocês rapidamente se viram numa situação diferente e mudaram a forma de trabalhar para ir de encontro a que as pessoas, as empresas, os anunciantes, os leitores, né? Todo mundo estava sentindo e precisando naquele momento. Muito obrigada, Vivi. Obrigada a você, Paty. Eu agora passo a palavra à Marina. Marina, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estou super animada. Para mim, além de ser uma honra por estar aqui, eu tenho uma conexão bem especial com a SPM. Eu me formei em administração de empresas em 2013 lá. Então, assim, existe aí toda uma lembrança, uma questão muito emocional mesmo, que me faz estar ainda mais feliz falando com vocês. E falando um pouquinho rapidamente aí sobre mim, então, hoje eu sou gerente de marketing da Patibô, que faz parte do Grupo Noda, como a Paty comentou, e um pouco da minha carreira, desde o meu primeiro emprego, mesmo fazendo administração, eu já sabia que eu queria ir para o lado do business of fashion, né, indo realmente para o segmento da moda, e meu primeiro estágio foi no Reinaldo Lourenço, depois eu migrei para a Adriana Degreas. Na sequência eu fui fazer um curso, fiz 2 cursos na verdade, na Marangoni, em Milão, onde eu pude me aprofundar um pouco mais sobre isso, e nos Estados Unidos, em Nova York. E quando eu voltei de lá, eu ingressei na Carina Dweck, junto do Tufi Dweck, onde eu trabalhei por 3 anos, e na sequência eu vim aqui para o Grupo Noda, onde eu estou há 5 anos e meio já, e passamos assim por muitas mudanças. Eu preparei uma apresentação para vocês que conta um pouquinho da nossa timeline, desde o momento desde quando a marca surgiu em 2002 até hoje. Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a tela e vou poder falar um pouquinho mais sobre o nosso universo.
Vocês estão enxergando minha tela? Estamos sim. Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre um case de uma empresa brasileira de moda que hoje atua globalmente. Falando sobre a Patbo, essa é a Patrícia Bonaldi, nossa fundadora e designer. Patrícia é uma estilista mineira e, com certeza, o seu talento e olhar empreendedor a tornaram um dos nomes mais influentes da nova geração da moda. Hoje a gente tem uma importante presença também no mercado internacional, atuando em países da América do Norte, da Europa e também do Oriente Médio. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso na apresentação. A gente tem uma relevância super legal nas redes sociais. Hoje a Patrícia é uma das estilistas brasileiras com o maior número de seguidores. Nós somos em 1.200.000 seguidores, onde a gente compartilha, a Paty no perfil pessoal dela, né, compartilha um pouco da rotina dela. A gente até brinca que é uma rotina sem ter rotina, porque hoje, por conta da operação do internacional, a Paty se divide bastante aí entre os locais de atuação. Então, a gente tenta trazer um pouquinho desse dia a dia para as redes sociais. Falando um pouquinho das nossas 3 principais contas no Instagram, a gente tem, então, o perfil pessoal da Patrícia Bonaldi, temos a conta oficial da marca, que é a Patbo _ Brasil, onde a gente tenta trazer, como a Vivi estava falando, a gente acredita muito que hoje ninguém necessariamente precisa de mais um vestido, precisa de mais um produto, então como que a gente realmente se conecta com esse consumidor, né? E aí, obviamente, tem um papel fundamental as redes sociais para poder mostrar esses bastidores, esse behind the scenes, mostrar exatamente quem faz essas roupas, como essas roupas são feitas, como o nosso DNA ele está muito pautado no bordado, né? O tempo de uma pessoa lá dedicado para aquilo acontecer. Tempo a gente fala muito que é a coisa mais valiosa do mundo. Então, a gente tenta trazer isso para as redes sociais. E a conta da Patbo, que é a nossa conta internacional, né? A coleção que é vendida basicamente no hemisfério norte. E a gente também traz essa mesma linha de pensamento para a conta internacional. Falando, então, um pouquinho mais sobre as nossas presenças nacional e internacional. Hoje, nacionalmente, a gente está presente em mais de 80 pontos de venda no atacado, sendo que temos 9 lojas próprias no Brasil, e ao redor do mundo aí a gente tem um ilustrativo das nossas principais presenças. Falando um pouco sobre a nossa estrutura, para a gente entender o tamanho da Patbo, a gente tem uma sede em Uberlândia, Minas Gerais, escritórios em São Paulo e em Uberlândia, ateliê em São Paulo e Belo Horizonte, showroom em Nova York e em São Paulo. Estamos em 280 colaboradores atualmente. Nossas 9 lojas próprias estão distribuídas, então, em São Paulo, nos Jardins e no Shopping JK, no Rio de Janeiro, no Village Mall, em Uberlândia e em BH, em Curitiba, no Shopping Pátio Batel, em Recife, no Shopping Rio Mar, em Goiânia, no Shopping Flamboyant, e em Brasília, no Shopping Iguatemi. Óbvio, não posso deixar de destacar a nossa flagship, que foi recém-inaugurada. A gente está há 3 meses aqui no novo endereço, na Rua Doc Lobo, no antigo endereço da Forever 21, então um espaço super grande, de mais de 1.500 metros quadrados, onde a gente transformou o nosso QG, e a nossa primeira flagship store em Nova York, no bairro do Sorro, que também foi inaugurada recentemente. Falando sobre ainda o internacional, aqui a gente tem um pouquinho das principais lojas de departamento e marketplaces que a gente está posicionados. Então, a gente pode ver uma presença realmente muito forte, um trabalho bem bacana que a gente está fazendo também lá fora. Falando um pouco sobre a timeline, então, nós nascemos em 2002, ainda muito focada, né, no mercado de festa, que foi como a Paty começou.
muito inclusive na contramão da moda da época, da moda vigente, que se destacava uma moda mais minimalista, e a Paty vem muito com uma proposta nova, precursora no mercado, né, dos bordados, do feito à mão, e passando, obviamente, para o momento atual, onde a gente ainda está, né, enfrentando aí um encerramento, se Deus quiser, de uma pandemia, só que dentro dessa pandemia vocês vão perceber que a gente conseguiu expandimos muito, então eu vou falar um pouco sobre essas estratégias, e óbvio, todas essas estratégias foram super reforçadas pelo marketing digital, então não tem como não falar sobre isso. E eu gosto muito de uma frase que eu acho que sintetiza bem esse momento, que foi de preparar, atirar e depois apontar, né? Aí a gente dá um destaque grande para a nossa velocidade de adaptação, onde a gente acabou realmente abrindo um outro segmento de produtos, uma nova categoria de produtos, que foi o homeware, né? Focado em casa, onde a gente teve o lançamento de almofadas, da linha home e principalmente dos pijamas unissex. Então, a gente, obviamente, ampliou aí o nosso mercado de consumidores, conversando com o maior número de pessoas no momento onde era muito oportuno trazer esse produto, né? Óbvio, não podemos deixar de destacar também a responsabilidade social, né? Trazendo associações a organizações de instituições onde a gente poderia ajudar mais. A gente teve a nossa primeira participação na New York Fashion Week como a única marca brasileira no line-up, que nesse momento aconteceu logo no começo da pandemia, depois ainda teve uma segunda participação digital e, muito recentemente, a nossa primeira participação física na New York Fashion Week, agora em setembro deste ano. Bom, nesse ano, então, a gente teve 5 importantes inaugurações e expansões no varejo. Então, volto a dizer, dentro de um cenário, obviamente, muito difícil, que todo mundo estava vivendo, a gente conseguiu encontrar aí as oportunidades da crise. Isso eu vou conseguir conversar com vocês na hora do bate-papo, não vou me prolongar muito, mas acho que é super legal a gente destacar isso. Algumas imagens aí da nossa nova loja na Doc Lobo, que é um sonho realmente que foi concretizado. Aqui é a nossa loja no Sorro, que obviamente também faz parte desse sonho aí, com toda certeza. Um pouquinho da New York Fashion Week, a gente teve a modelo brasileira Alessandra Ambrosio abrindo e fechando o desfile, que foi um desfile lindo, inclusive Vivi viu antecipadamente antes da última prova de roupa. Um pouquinho sobre a abrangência aí na imprensa internacional, muita matéria bacana. A gente teve também a nossa estreia na Australian Fashion Week, que foi super legal. Um pouco de quem usa a nossa marca, celebridades, então nomes super importantes, globais, de cantoras, atrizes, enfim, influenciadoras. Um pouquinho mais. Imprensa nacional, também alguns destaques que a gente teve nos últimos meses de veículos super bacanas. A gente foi destaque das novidades que a gente trouxe dentro da pandemia, essa é uma matéria da Exame que foi super legal também. Patrícia foi eleita uma das 50 mulheres mais poderosas do Brasil em 2020, também foi um momento muito mágico para nós, para toda a empresa. E aí um pouquinho mais dos destaques internacionais sobre esse momento bacana. É isso, pessoal. Quis trazer um pouquinho aí do nosso universo, para quem não conhece, conhecer, e para quem já conhece, ter um pouquinho mais aí sobre as nossas últimas estratégias. Nossa, Marina, vocês não pararam enquanto trabalho aí, durante esse período. Que bom, é muito bom ver, né, um resultado positivo mesmo em meio a todas essas dificuldades que a gente passou. É bastante reconfortante, fico muito feliz. Obrigada. Pessoal, só para esclarecer em relação ao nosso roteiro, porque eu já vi algumas perguntas no chat, nós vamos ter a parte da apresentação, né, de cada uma das nossas convidadas, depois nós vamos ter aqui um bate-papo entre nós,
E, no final, vamos abrir para as perguntas que vocês forem colocando no chat, tá? Então, podem ir perguntando, e nós vamos fazer uma compilação e, no final, vamos fazer todas as perguntas. E agora, então, eu passo a palavra para a Ana Luísa, gerente de comunicação da Fório, para se apresentar e apresentar essa marca incrível que a gente tem aqui no Brasil e que se revelou um sucesso estrondoso aí em pouco tempo. Estamos todos curiosos para saber como é que isso aconteceu, Ana Luísa. Oi, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, super obrigada, Patrícia, pelo convite. Obrigada, SPM, é um prazer estar aqui. Falando um pouquinho aqui sobre mim primeiro, né? Então, sou formada em Relações Públicas pela Casper Libero. Já fiz alguns cursos de extensão na SPM, principalmente voltados de marketing de luxo lá atrás, com o diretor do Shopping Iguatemi. Já participei de bastante bate-papo da faculdade, eu acho que é sempre muito enriquecedor, né? Profissionalmente, eu sempre trabalhei na área de consumo, né? Então, minha carreira começa na área de consumo. Eu entro na Diageo, né, na área de comunicação. A Diageo é dona das principais marcas de bebidas alcoólicas do país, né? Do mundo, na verdade, com Johnnie Walker, com Ciroc, Ketel One, Tanqueray. Tem uma linha muito forte de bebidas premium, né? Fiquei lá por volta de 2, 3 anos. Acabei saindo, trabalhei muito tempo também com a P&G, que é uma das gigantes aí de consumo no mundo, que apesar de ser uma gigante, né, ser agressiva em termos de mercado, querendo ou não, é um pouquinho de luxo dentro do nosso dia a dia, porque os produtos têm muita inovação, alta qualidade, tem um investimento muito grande para fazer o desenvolvimento desses produtos, então ela tem um posicionamento diferente no mercado, né? Depois eu trabalhei também com Stella Artois e Corona, que são 2 cervejas do Grupo Ambev, que também são voltadas para um público mais premium. E agora, né, estou há 2 anos aqui na Fório, liderando aí a parte de comunicação, principalmente a área de PR, né? Então, volto aí para a parte de relações públicas. A Fório é uma empresa super nova, então a gente foi fundada em 2013. No Brasil, a gente está desde 2018, então a gente está comemorando aí 3 anos de operação no Brasil. No início, a gente tinha uma representatividade muito pequena, a gente estava sempre dentro do Iguatemi, né, atuava com eles por meio de distribuição. Em 2018, que a gente faz essa mudança, a gente enxerga todas as oportunidades que o mercado brasileiro apresentava para a companhia e faz um grande investimento para marcar presença, né? Como poucos de vocês sabem, né, quem é a Fório, eu trouxe aqui uma das minhas escovinhas sociais, né, que é o produto mais icônico da marca, né? Ele tem um design patenteado, ele é para você poder olhar e você saber, né, que é a marca, que é uma Fório, né? É uma marca sueca, né, a Fório, então traz todo esse conceito desse design, né, sueco, que a gente sabe que é minimalista, que é super bem conceituado no mundo inteiro, então a gente tem isso aqui com os nossos produtos. Então, a gente cria essa categoria, né, a Fório nasce desse jeito, então o Philip Sedgwick, que é o nosso fundador, em 2013, a mulher dele era uma mulher extremamente vaidosa, gostava muito de produtos de beleza, e ela tinha uma escova de limpeza facial, que a Fório não existia, né? Então era de uma marca concorrente, e ele olhou e falou, nossa, acho que eu posso fazer isso ser um pouco melhor para ela, né? Ele era engenheiro, e aí quando ele desenvolve a Luna, né? Que são aquela nossa linha de escova facial. E depois disso veio aí uma série de produtos de cuidado pessoal, esse aqui é o último que a gente lançou, que é o Bear, que é um aparelho de microcorrente para cuidado facial em casa, né? Que é uma tecnologia extremamente avançada para a rotina de skincare. Depois eu posso falar um pouquinho mais de cada produto para vocês. E aí tem que se criar uma categoria, né? Como que você cria uma categoria? Como que você faz um processo para as pessoas terem o desejo e entenderem o que é aquele produto e por que ela entra dentro da rotina delas, né? Então, a gente tem aí uma operação super forte, a gente tem mais de 86 países, é super importante pensar que cada país tem um estágio de entendimento de rotina de skincare, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, no bate-papo, também não quero me adiantar tanto, mas isso muda e você precisa se adaptar dentro desse processo. Então, a gente fez um investimento massivo no primeiro ano de operação aqui, né, de 2018 a 2019, para tornar a categoria uma categoria relevante, as pessoas entenderem o que esse produto faz, né? Se a gente fala principalmente do Brasil, que é um país que a maior parte das pessoas tem muita dúvida sobre o que é uma rotina de skincare, não é uma coisa que está
enraizada na nossa cultura. Então, a gente sabia que tinha essa dificuldade, então a gente precisava aprofundar as conversas, e a gente fez isso por meio, principalmente, né, até a Marina falou que foi um trabalho que a Patibol fez, a gente fez principalmente no Instagram. A gente fez um investimento significativo em influenciadoras que traziam aí visibilidade desde a área específica de skincare, de moda, né, que pudessem trazer essa visibilidade. A gente também teve um trabalho muito forte com as jornalistas dentro do universo de PR, seja por meio de celebridades que trouxessem um pouco do que é essa marca, né, tivesse essa conexão com os nossos valores, com a nossa personalidade. A gente fez muitas coisas com diversas celebridades ali no ano de 2019, então Ana da Costa, a gente também trabalhou na época com a Juliana Paz, quando ela estava super forte na novela. A gente teve várias parcerias que foram super importantes para a gente criar a categoria, né? Então, hoje em dia, se vocês forem ver, as pessoas nem falam, eu vou comprar uma escova de limpeza facial, né? As pessoas falam, eu comprei uma Afório, né? É uma Afório. Então, virou sinônimo realmente, então foi um trabalho muito bem feito. E aí a pandemia faz um processo muito surpreendente para a gente, por um lado. A gente teve que ter uma capacidade de adaptação muito grande, obviamente, mas foi muito positiva, por um lado, porque foi um momento que as pessoas passaram a se preocupar mais com elas mesmas, né? Então, elas estavam menos na rua, então, como a demanda pela moda no início ali tem uma baixa, né? Porque as pessoas estão mais trancadas dentro de casa, elas passaram a querer investir num cuidado, né, pessoal, e aí a gente vê que na época teve um aumento de 66% nas buscas no Google por skincare, no ano da pandemia. A gente viu ali um crescimento impressionante, né, nos 4, 5 primeiros meses de operação, muito por conta dessa demanda. E aí a gente teve que fazer uma adaptação, não muito, porque a Fora sempre foi muito digital, é muito nova, né? Então ela é muito conectada com esse ambiente, mas a gente viu o e-commerce ter uma participação muito significativa nas nossas vendas. E aí que mora, eu acho que o maior desafio, e aí, quando a gente pensa em mercado de luxo, né, da minha experiência, o mercado de luxo é um mercado de experiências. Quando você está com o seu consumidor, você tem que gerar e criar experiências que sejam muito únicas para ele ter essa conexão, para ele entender esse propósito que a Vivi falou no início, né? Ele precisa dessas experiências, né? Ele sabe que seu produto tem qualidade, ele sabe que seu produto tem um investimento de inovação, no nosso caso, né, de tecnologia, que é complexa, são produtos que são importados, então vem de fora, então o consumidor de produto de luxo, ele entende isso, mas como que você, como marca, vai gerar essas experiências para essas pessoas é extremamente importante. Então, eu acho que essa é uma mudança que veio ali da pandemia, que a gente teve que se adaptar. A gente tem cases bem legais de coisas que a gente fez. Então, foi um ano que, como as pessoas estavam olhando para esse ambiente, a gente aproveitou para criar muito conteúdo, trabalhar muito com especialista para realmente formar, né, as pessoas em skincare, né? Então, mostrar qual que é a importância, qual que é o benefício que isso traz para a sua rotina, para a sua vida. Com zooms, as pessoas passaram a se importar muito com como elas parecem no vídeo, então a gente vê que aí tem uma busca muito maior por uma beleza natural, né? As pessoas querem usar menos maquiagem, queriam estar mais naturais e se sentirem bem estando naturais, né? Sendo que elas são. E o skincare é uma ferramenta muito poderosa para isso. Então, a gente passou esse último ano aí focando nessa comunicação, em entregar a educação, junto principalmente com dermatologistas, que são uma audiência extremamente importante para a companhia. Então, foi um ano de bastante aprendizado, mas também que foi de bastante conquista para a gente. Acho que é isso, Paty. Não sei se você quer perguntar alguma coisa, quer que eu fale mais um pouquinho. Mas... Que legal, Ana Luísa. De fato, a pandemia acabou trazendo uma aceleração nesse processo da incorporação da rotina de skincare na consumidora brasileira, né? Dentre os eixos do mundo da beleza, que a gente fala dos perfumes, maquiagem e o tratamento, o skincare, esse era o que estava um pouco mais atrás no Brasil, né? Era um hábito que vinha sendo criado ainda de uma maneira mais lenta. E acabou que, com o que você falou, as pessoas em casa, as pessoas se olhando no Zoom, as pessoas com momentos sem ter o que fazer quando faziam outras atividades que já não podiam mais fazer, houve essa busca e esses rituais de skincare, eles ganharam um protagonismo muito importante.
E eu estou curiosa depois de saber como é que vocês incorporaram, aproveitaram isso, né? Esses exemplos, esses cases que você tem ao longo aí do nosso bate-papo, vai ser interessante você trazer. Bom, então vamos começar com perguntas, né? Para a gente ouvir, vocês contarem mesmo a história. E eu vou começar com uma pergunta aqui para a Vivi, porque eu acho que antes da gente falar sobre mercado de luxo, e mercado de luxo no Brasil, a gente precisa entender quem é o consumidor brasileiro de luxo. Né? Se tem um perfil determinante que a gente pode traçar, ou se tem uma multiplicidade aí de perfis. Então, eu queria começar perguntando para a Vivi, mas depois também convido a Marina e a Ana Luísa a darem as suas contribuições. Paty, eu acho, né, que a gente tem uma multiplicidade muito grande, assim, né? A gente tem aqui, até porque tem vários, né, níveis de luxo. Então, a gente tem desde a mulher riquíssima que vai gastar 100 mil reais ali numa compra na Dior, né? Quanto a gente tem a consumidora que está começando a consumir o luxo agora, que a gente tem muito isso, né, no Brasil. E a gente tem, né, também, assim, muitas pessoas com poder aquisitivo e que às vezes até se sentem um pouco intimidadas pela moda ou por algumas marcas, né? Acho que a gente tem vários perfis. Mas duas coisas que eu acho muito importante, assim, sobre esse perfil do consumidor brasileiro. Primeiro, que ele não necessariamente está em São Paulo. Eu sei, assim, todo mundo está careca de saber, mas acho que, né, sempre vale a pena falar que aqui no Brasil, né, esse consumidor é completamente descentralizado. Então, você vê, assim, as marcas, quando elas chegam, né, em lugares ali como Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Recife, Salvador e tantas outras cidades, né? E a gente vê o poder de consumo que existe em centenas de cidades pelo Brasil. Eu acho que muitas marcas também tiveram contato, assim, às vezes algumas marcas que tinham loja mais aqui em São Paulo só, e que daí começaram a investir um pouco mais em e-commerce, tiveram a oportunidade de ver, assim, né, como era expandido para o Brasil todo. E outra coisa que eu acho sobre esse perfil é que, né, no mercado, como a gente falou, não é que você precisa de uma roupa nova, de uma bolsa nova, né? Você quer aquilo porque você, né, deseja, porque você se conectou com aquilo. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, o seu concorrente, se você é uma marca de roupas, seu concorrente não necessariamente é uma marca de roupas, porque aquele dinheiro pode ser usado para uma viagem, pode ser usado para comprar uma joia, pode ser usado para várias outras coisas. Então, você está concorrendo com vários outros, né, segmento. E eu acho que a consumidora brasileira também, né, assim, o consumidor, eles estão acostumados ao melhor atendimento, né, do mundo. Como a gente sabe, não existe atendimento como o do Brasil. Uma coisa que eu acho muito interessante também sobre a pandemia é que muitos consumidores que estavam acostumados a comprar de algumas marcas tiveram contato com adquirir essa marca no nosso país pela primeira vez. Então, assim, tinha muita gente que consumia uma marca, mas consumia quando viajava, né? E tinha esse contato lá fora. E a gente sabe, inclusive, né, que ano passado, né, com as restrições de viagem, teve um boom, assim, né, de marcas de altíssimo luxo internacional, assim, viram os números no Brasil crescerem absurdamente, porque as pessoas não podiam viajar, e foi muito interessante para elas, porque, né, tinha algumas dessas pessoas que nunca tinham comprado na loja do Brasil. E acho que a partir do momento que você cria esse relacionamento com esse cliente, né, isso é essencial, principalmente no mercado brasileiro. Acho também que é um consumidor, assim, né, que, como a Ana Luísa estava falando, super de experiências únicas, né, tanto que a gente vê as marcas sempre investindo, assim, em trazer os estilistas, em fazer diversos eventos, né, com esse consumidor, e também sempre muito atento a cada detalhe, assim, né, que é um consumidor muito, 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 muito exigente, e que cada detalhe, assim, faz a mínima diferença. Estava falando agora, até lembrei de uma coisa, assim, que duas coisas, aliás, que aconteceram hoje, que eu estava num evento agora há pouco, por exemplo, da Hermès, e a Piara estava me falando, assim, que quando começou a pandemia, né, todas as lojas de todas as marcas fecharam, então muitas marcas, né, começaram a entrar em contato com os clientes, né, querendo mostrar produtos novos, perguntando se eles precisavam de alguma coisa, e que a postura ali da Hermès, né, que é uma marca um pouco mais reservada, foi não fazer esse primeiro contato num primeiro momento, e que eles falaram assim, nossa, o nosso cliente, a gente recebeu alguns feedbacks, falando, nossa, eu me senti bombardeado, porque várias marcas vieram falar comigo, e achei super elegante de vocês ali nesse começo. Então, assim, é um pequeno detalhe que você entende aquele seu cliente, qual que é a postura, e como que você se relaciona com aquele cliente, e cada detalhe, assim, faz toda a diferença. Ou hoje, por exemplo, teve uma ação, né, da Cartier,
que eu acho que várias pessoas estavam postando nas redes sociais, né? Eu recebi aqui na minha casa uma cesta lindíssima de café da manhã, assim, daquela cesta que parece um piquenique, e que já é uma coisa super especial, e eu achei muito especial que eles escreveram assim na carta, falando que como, né, o fim do ano, e que é uma época super corrida, e que ali era para eu ter um momento para parar um pouco e ter um momento especial. Eu falei, nossa, que momento! Já é especial, obviamente, você receber uma cesta de café da manhã, mas esse detalhe de você pensar assim, nossa, as pessoas estão com essa rotina louca, vou falar, essa cesta é para você tirar um tempo para você e não esquecer o quanto, né, é importante, dê um break e tire um tempo para você. Falei, esse é o mínimo detalhe que, assim, ampliou ainda mais o quanto aquilo era especial. São esses detalhes que constroem, né, um relacionamento de luxo, e é isso que faz as marcas que atuam nesse segmento serem tão especiais, né, e conseguirem criar essa conexão tão forte. Você pensar realmente no bem-estar do seu cliente, e não ter uma ideia de um relacionamento que é movido pela compra, pelo dinheiro, pela troca, né? É um relacionamento movido pelo relacionamento em si, pelo cuidado com as pessoas. Isso, sem dúvida, é muito importante. E o consumidor brasileiro, ele gosta dessa atenção, né? Ele tem essa característica, sem dúvida nenhuma. Eu queria perguntar agora para a Marina e para a Ana Luísa. A Marina, porque tem o conhecimento, né, inicial do cliente brasileiro, e depois, com a internacionalização, passou a ter contato também com esse cliente lá fora. E a Ana Luísa, o contrário, né? Trouxe de fora uma marca para cá, né? Então já tinha um cliente, uma ideia de cliente consumidor formado lá de fora, e depois se deparou aqui com o brasileiro. Como é que vocês veem esse nosso consumidor? O que chama a atenção nele? É difícil? É fácil lidar com ele? Não, não é fácil lidar. Acho que muito olhando de um espectro que as pessoas, elas são diferentes, né? Elas são complexas. E eu acho que vale super a gente colocar aqui a questão das experiências serem altamente personalizadas, né? Porque não adianta a gente realmente querer padronizar, imaginando que todos são iguais, e não é uma questão de, por exemplo, a gente comparar o brasileiro com o americano, não é nesse lugar, mas é entendendo que cada um tem os seus gostos, as suas vontades, né? As suas ocasiões de uso, e realmente, assim, conseguir oferecer um serviço que, como a gente falou algumas vezes, já vai muito além do produto, que consiga exceder as expectativas do que aquele ser humano gostaria. Então, a gente procura olhar muito de um jeito realmente bem amplo, bem diversificado. Esse, inclusive, isso pauta, inclusive, uma das nossas estratégias, que é ter um mix de produto super abrangente. A gente tem desde beachwear, até vestido de festa, até vestido de noiva, e é um mix realmente muito diverso, né? Muito amplo. Então, vem muito disso, assim, da gente conseguir realmente atender essa demanda de um consumidor que ele chegou na nossa loja, independente se ele estiver na loja de São Paulo, de Minas, de Recife, de Nova York, ele vai ter o melhor serviço que a gente puder oferecer, e ele vai ter essa conexão da marca através de, independente da ocasião de uso, ele vai conseguir achar o produto. Por isso que, além disso, óbvio, nosso core é roupa, né, moda feminina, mas a gente tem as collabs, onde a gente se conecta com parceiros de outros segmentos, como bolsas, óculos, sapatos. A gente tem o café da Frau Bondan, que é um café mineiro que veio para dentro da nossa flagship para dar toda essa experiência mineira que a gente acredita muito. O bar da Freixenet. Então, justamente dentro dessa ótica realmente de entender que o ser humano é complexo, como qualquer outro, e que a gente precisa surpreender dentro dessa experiência. Isso aí, muito bom. Desculpa, Paty. Eu acho que quando a gente fala do universo da Fório, né, eu acho que são universos bem diferentes em diversos pontos. A similaridade está na experiência que essa pessoa vai ter, né, com o seu produto, e a gente está falando aqui de produto de skincare que tem um valor alto de investimento inicial. A gente está falando aqui que a nossa escova de limpeza facial, que é um produto de entrada, custa R$ 8,99,
E a gente não é uma marca que tem uma loja própria, a gente tem um e-commerce, mas a gente está dentro dos outros varejistas. Então, como que a gente cria toda essa experiência para esse consumidor é fundamental. E aí a gente tem que entender as particularidades de cada um dos países, como eu comentei já. Se você olhar a China, que é um país que é reconhecidamente consumidor, muito agressivo, né? A Ásia, ela consome muito luxo, né? É o principal mercado da Fório globalmente, mas o estágio da consumidora lá é completamente diferente do estágio da consumidora aqui. Então, aqui a gente tem que fazer um processo de educação primeiro, né, deixar muito claro quais são as entregas que esse produto tem, e aí a gente tem que garantir, né, que esse produto, esse investimento que ela fez, ela veja o benefício em relação a ele, né, então, enxergue o valor agregado da marca. Então, a gente está falando, né, da Luna, que eu falei, a gente fala que é muito nosso produto de entrada para esse universo de skincare, porque lavar o rosto é um princípio muito básico, né, da rotina, né, então todo mundo faz, desde que você tem de 15 a 60, 70 anos, é fundamental que você tenha a rotina de limpeza no seu dia a dia. Então, é um produto que a gente fala que é quando a pessoa vai ter o primeiro contato, né, com o universo de skincare. E aí a gente tem um portfólio grande também para fazer com que ela vá explorando conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo dentro desse processo. Então, aqui eu trouxe, que nem eu falei, o BER, que é um aparelho de microcorrente facial, e aqui é o UFO, que é um aparelho de máscara, que é completamente sensorial, então você coloca a máscara aqui, ele tem termoterapia, crioterapia, faz também uma terapia de LED, né, que você tem a sensação de ter um spa dentro de casa, né, então são diferentes consumidoras, em diferentes estágios, né, só que todas vão buscar a mesma coisa, né, o value for money, então eu investi, eu preciso que você me entregue aquilo que você prometeu. Então, os nossos produtos, né, diferente da roupa, diferente, né, de uma maquiagem, eventualmente, tá muito no que entrega. Então, ela quer saber que funciona. Se ela sente que funciona, né, que ela vai engajar com aquilo, ela vai querer saber sempre mais. E é por isso que a gente fala que a Luna é um produto de entrada, né, para desenvolver esse mercado por conta disso. É o primeiro onde ela vai sentir o benefício daquilo que ela está fazendo. É como se a gente incentivasse as pessoas a gostarem mais de si, né, a estar mais em contato com as pessoas. A gente fala que o autocuidado é fundamental. E foi uma palavra que surgiu durante a pandemia, e foi quando a mulher brasileira, eu acho que ela começou a prestar mais atenção. Então, desde então, todas as experiências que a gente foi criando, tanto no ambiente digital, quanto depois, quando a gente vai tendo ali um afrouxamento, né, das medidas, vai tendo uma adaptação, né, àquele cenário, né, que as coisas não podem parar e você tem que se readaptar, a gente tentou manter essa entrega dessa mensagem para as pessoas, para elas se sentirem cuidadas, né? Então, você quer se cuidar, eu estou aqui para estar com você. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi, a gente foi uma das primeiras marcas brasileiras a fazer evento online para lançamento de produto. Então, quando a pandemia estourou, a gente estava acabando de lançar o Luna Mini 3, a gente tinha acabado de lançar, foi em março de 2020, e aí a gente pegou, esperou um pouquinho, né? Deu um tempinho, foi lá, procurou as principais jornalistas de beleza do país, as principais influenciadoras que falavam de skincare, convidou elas para um evento online, aí a gente mandou um café da manhã, super bem controlado, né, fez todo um processo de higienização para garantir que aquele produto estava chegando com segurança para as pessoas, mandou o produto, né, um kitzinho ali com os produtos da Fório, convidando elas para fazer aquela rotina, né, aproveitar que ela estava mais em casa para passar um tempo mais com ela. E a gente viu que a resposta foi super positiva, depois disso vieram várias marcas ali fazendo os eventos online, então eu acho que é super importante você estar sempre conectado com a questão do propósito, qual que é o propósito da sua marca, e aí afora a gente está falando que o nosso propósito é o autocuidado, é você incentivar a questão do amor próprio, independente de como você entra dentro desse processo de autocuidado, a gente quer incentivar isso, né, então, e o skincare é uma ferramenta, junto com isso a gente fez um processo muito de educação, e aí a gente gera as experiências dentro desse universo para conversar com essa mulher brasileira, né? Em outros mercados foi muito diferente, né? A gente viu isso sendo de uma maneira muito... Porque outro estágio, até de Covid, de pandemia, né? Então, a Ásia foi o primeiro mercado a ser impactado por isso. Então, mas eles são skincare junkies, eles são loucos, tudo que você lança
vende muito rápido, né? Tá sempre muito, muito acelerado. Aqui a gente já tem que fazer um processo, né? Essa sedução vai para o consumidor, de levar esse conceito para ele, seja no ponto de venda, seja no online. É um processo educativo mesmo, né? Como você falou. Super. E autocuidado realmente é a palavra da vez. Foi um grande movimento que a gente despertou durante a pandemia, sem dúvida nenhuma. Falando ainda de público, de consumidor, mas mudando um pouquinho aí o direcionamento. Já faz bastante tempo que as marcas de luxo despertaram para a importância do consumidor aspiracional, aquele consumidor que não é o consumidor clássico do luxo, ele não é um consumidor habitual, mas ele faz alguns sacrifícios e, esporadicamente, ele compra alguma coisa, porque aquele produto, para ele, é como se fosse a porta de entrada daquele universo, né? Que dá uma sensação de realização, de pertencimento, é um passaporte para o mundo especial a que eles aspiram, com o qual eles sonham. Vocês duas, no caso, Ana Luísa e Marina, dentro da empresa de vocês têm alguma linha ou alguma ação especial voltada para esse consumidor? Sim, a gente tem. Então, a linha Home, ela veio também, né, com esse papel, onde a gente lançou as almofadas, a linha de perfumaria para ambientes, com aromatizadores, sabonete líquido, vela aromática e fatos, pijamas. Então, é onde a gente entende que trouxe um produto que, além dele ser muito pertinente para o momento que a gente estava vivendo, está vivendo, ele é democrático e acessível, né? Além dele ser super versátil. E focando especificamente nos pijamas, é claro que a gente sabe que agora, com as medidas, né, que estão sendo flexibilizadas, a gente tem um produto que a gente até brinca que precisa achar um outro nome, porque o produto ele é tão lindo, os conjuntos são tão maravilhosos que eles justamente não foram feitos para serem usados só em casa, né? Eles são super fashionistas para você sair na rua mesmo, street style, até um happy hour, uma festa, enfim, realmente de você usar o tempo todo, porque ele vem com essa informação de moda, né? Carregando isso, que obviamente não é só para usar dentro daquele momento, então dentro de casa. E a gente entende que aí esse lançamento, ele foi principalmente para esse consumidor também aspiracional, porque é isso, é o passaporte para eles entenderem, eu tenho uma roupa Patibô, sabe? Então, foi algo muito, muito bacana. Do lado da Fório, a gente tem, como eu falei, a gente tem a Aluna Mini 3, né, que é a última inovação que a gente teve em termos de escova facial. A gente tem a Aluna 3, que é o carro-chefe das escovas, mas a gente tem, sim, escovas faciais que são de entrada, né, então tem a Aluna Play Plus, por exemplo, que é uma escova que tem um valor mais baixo, né, porque para a gente, mais do que necessariamente só atender esse consumidor, né, aspiracional, era muito para as pessoas terem um primeiro contato, o que é uma escova facial, o que ela vai fazer por mim, então era muito também para apresentar a categoria para as pessoas, foi uma ferramenta muito importante nos anos que passaram, e aí, para atender esse consumidor aspiracional, a gente tem as versões mini dos aparelhos, né, então eu comentei da Aluna Mini 3, mas a gente tem, por exemplo, o UFO Mini, que é uma versão similar, né, ao UFO, só que ele tem uma tecnologia a menos, então aqui a gente está falando de um aparelho que tem termoterapia e crioterapia. O UFO Mini perde a crioterapia, então ele perde alguma funcionalidade com algumas máscaras específicas que a pessoa for usar, e o Bare Mini, que ele também vai ter, que vai também ajudar ele a manter a rotina, mas aqui eu tenho 5 intensidades de microcorrente, o Bare Mini vai ter 3, eu tenho muito mais conectividade com o aparelho, né, com o app da Fório, e com o Bare Mini você já tem menos, né, é um produto incrível também, não perde qualidade, né, mas são alternativas para essa pessoa que quer ter um produto, criar o spa dela dentro de casa, quer ter uma super rotina de autocuidado, mas ela não conhece tanto, ou ela ainda é muito insegura, ou ela está começando, né? Ou ela já não tem um poder aquisitivo para investir nos produtos mais caros, ela consegue investir nesses produtos que são de entrada, que a gente chama,
E aí também, obviamente, que junto com isso, a gente acompanha também uma distribuição em diversos pontos de venda, né, diferentes. Então, vai ter na Sephora, a gente tem na Renner, alguns dos produtos também, que é para garantir que você tenha essa acessibilidade para todo mundo, né, para esse consumidor aspiracional que você menciona, que não deixa de ser importante para a gente também. Sem dúvida nenhuma, e assim, vocês permitem o acesso. Vivi, vocês sentem isso em relação aos leitores também, né? Pessoas que assinam, que leem a revista, ou que seguem nas redes sociais, ou a versão digital, com esse objetivo de sonhar com esse mundo, ver esse mundo maravilhoso e pensar, quem sabe um dia eu chego lá. Vocês têm algum relacionamento diferente com esse público aspiracional? Eu acho que o nosso trabalho ali, né, como revista, é mostrar a moda como uma espécie de sonho, não necessariamente aspiracional, mas um sonho, né, de você se alegrar com aquilo, se vestir com aquilo, e, né, é quase um momento assim de otimismo e de fantasia, mas que eu acho assim uma coisa, falando sobre aspiracional, que eu acho que a comunicação de moda ela já foi muito verticalizada, assim, né, assim, eu lembro, quando comecei com revistas mais de 10 anos atrás, era assim, uma revista que falava assim, você tem que ir isso, você tem que usar isso, você tem que comprar isso, a tendência é essa, e eu acho que o mundo completamente mudou em todos os sentidos, na comunicação das marcas, na comunicação das revistas, e hoje é uma conversa, é um diálogo ali com o nosso leitor, né, então, ninguém tem que nada, gente, a gente não está impondo nada, a gente está falando, dando o nosso ponto de vista e quer ouvir o ponto de vista também deles, Paty. Sem dúvida, até porque com a entrada de um consumidor também mais jovem, né, dentro do universo do luxo, eles buscam um luxo que seja mais inclusivo, né, cada vez mais. Então, essa imposição, essas regras, elas deixam de fazer sentido para que a gente possa justamente alinhar os propósitos de todo mundo, sem dúvida nenhuma. Paty, uma coisa também que eu acho super importante é que a gente tem muito essa preocupação também, que eu acho assim, os produtos legais não necessariamente são assim as coisas caríssimas, e assim, é só a marca que é mais cara, que ela faz uma coisa legal. Então, eu, por exemplo, eu cuido da seção do shops, né? Uma das coisas que eu cuido é da seção do shops da revista. Então, acho que a gente tem muito esse olhar também, e que eu acho que o consumidor também, né, tem isso, assim, de você garimpar o que aquilo tem a ver com você, assim, seja numa marca super de luxo, seja numa marca mais acessível, seja no jovem estilista, e também é uma preocupação nossa na hora de levar os produtos para a revista. Então, assim, eu acho que eu quero que o nosso leitor aspire num sentido assim, de sonhar com a moda, mas eu não quero que ali tenha apenas produtos, né, que sejam inacessíveis para ele. Tem que fazer sentido, né? Tem que ser um consumo consciente e que realmente entregue valor, né? Não necessariamente um produto caro que vai fazer a diferença. Para a gente fechar essa parte aqui da operação no Brasil, né? Eu queria saber quais são os principais desafios que vocês enfrentam por operar marcas de luxo dentro do mercado brasileiro, Marina e Ana Luísa. Primeiro, Marina, posso ir? Acho que de fora é a questão do produto realmente ser importado. Então, se a gente parar pensar no período de pandemia, a gente teve bastante dificuldade logística, né? É complicado de você garantir a distribuição, pensando que você está respeitando um momento, né, de fique em casa, você está incentivando as pessoas a ficarem em casa. Então, eu acho que isso foi muito desafiador para a gente. Então, e agora a gente vê que está retomando um pouco mais a rotina, a gente está tendo menos surpresas dentro desse processo, então para a gente isso é extremamente importante. E obviamente que aí a parte, né, mais tributária, mais legislativa, né, que a gente tem que seguir aí, né, essa questão dos impostos, a flutuação do câmbio. Quando você está falando, aí eu não estou falando nem necessariamente de uma marca de luxo, estou falando de uma marca que tem muito produto que é importado. Então, acho que para a gente foi principalmente esses os desafios, né? Então, a gente conseguiu segurar um pouco ano passado, né, o preço das coisas, porque a gente entende o momento que o país está passando. As pessoas, por mais que ela tenha, né, eu consumo luxo, todo mundo passou por uma readaptação
dentro da pandemia financeira, né? Então, algumas pessoas gastavam mais dentro de viagens, né? Acho que foi a Vivi que falou sobre isso, né? A pessoa gastava para viajar e agora ela estava redirecionando os gastos dela aqui dentro. Então, só que como que eu atendo essa pessoa, né? Como que eu estou junto dessa pessoa? Então, a gente conseguiu manter ali mais ou menos os preços, para a gente estar perto das pessoas, fez ações com os varejistas, às vezes algumas coisas mais promocionais, mas para poder dar oportunidade para as pessoas entrarem dentro do mercado e conhecerem um pouco mais. Mas eu acho que são mais desafios de importação do que necessariamente do mercado em si, né, por assim dizer. Bom, no nosso caso, logística, claro que é um desafio, né? Aqui é o inverso, na verdade, com a Fório, porque os nossos produtos são fabricados, produzidos aqui no Brasil, né? E a gente exporta. Claro que existe a diferença de estação, né? Por trabalharmos também com hemisférios diferentes, lançamentos diferentes, né? Enquanto a gente está lançando verão, lá inverno e vice-versa. Mas eu acho que a gente, dentro dessas dificuldades naturais, a gente buscou trazer estratégias que na verdade, foram muito benéficas. Então, por conta do calendário brasileiro, né? Aqui a gente está lançando inverno, teoricamente, no final de janeiro, quando, na verdade, a gente está nas máximas de temperatura no Brasil e não faz sentido a gente falar de uma roupa invernal. Então, a gente acaba se adaptando dentro, realmente, indo muito para aquele papo anterior, de trazer o produto, a experiência para aquilo que o cliente realmente precisa naquele momento, né? E então, assim, é uma dificuldade que no final virou até uma facilidade dentro do nosso lead time aí. Entendi. Vivi, agora uma para você. Como é que você enxerga esse mercado em 5 anos? A gente teve aí essa guinada, e para onde é que a gente caminha? O que nos espera no futuro? Paty, eu acho que isso que a gente estava falando, assim, sobre esses consumidores, né, que estavam acostumados a comprar fora e tiveram esse primeiro contato, acho que a gente tem visto, assim, né, acho que a gente vai ver mais marcas internacionais vindo para o Brasil, né, a gente teve esse exemplo, foi um case ali para a Balenciaga, dessa loja brasileira, tem outras marcas para chegarem, né, no ano que vem, nos próximos anos. E mesmo que é uma coisa também que aconteceu muito no mercado asiático, assim, de consumidores também que estavam acostumados a comprar na Europa e foram consumir nos seus próprios países ali pela primeira vez, né? Então, o que essas marcas, né, elas dizem que hoje se espera muito que, assim, que uma loja dessa marca internacional né, fora, ela tem que ter um produto muito especial, porque o consumidor já tem um contato com aquilo, né, no seu país. Acho que também tem né, tem uma geração muito assim de marcas nascendo aqui no Brasil, né? Enfim, acho que a gente vive uma geração muito forte de jovens talentos estilistas, né? A Marina sabe bem que a Paty ali já apoiou vários, já se uniu com vários, tem vários ali naquela loja belíssima agora nova nos Jardins. E eu acho que eles todos, eu fico muito feliz porque todos eles, não todos, obviamente, assim, mas a maior parte já vem com essa nova mentalidade, que eu acho assim que todo o mercado, né, assim, tá pensando de uma forma diferente, mas a nova geração, assim, vem totalmente dessa maneira e preocupado em como aquele produto é feito, preocupado com milhões de coisas que a gente falou ali sobre propósito, né, e até sobre a maneira, né, de consumir, né, Paty, acho que a gente viu muita mudança, assim, então acho que a gente veio, assim, uma década atrás foi o boom do fast fashion, né, 10 anos, quase 20 anos, e a gente via, assim, nossa, aquelas marcas e as pessoas comprando loucamente, você falava, gente, mas onde vai parar todo esse produto? E hoje já mudou, assim, lógico que o fast fashion não morreu e nem vai morrer, mas, assim, talvez pessoas que iam lá e compravam 10 coisas, né, numa marca lá na Zara, hoje prefere pegar aquele, não é que ela parou de comprar na Zara, mas que ela prefere pegar aquele dinheiro e comprar uma coisa legal, né? Então tem um comportamento assim de consumo também mais preocupado, e isso faz com que você queira coisas muito mais especiais também, né? Assim, se você comprar 10, você quer comprar uma muito, muito, muito especial, e eu acho que as marcas também refletem isso num sentido assim, acho que ninguém precisa fazer uma camiseta branca, a não sei que você faça a camiseta branca mais a James Perse da vida, né, ou você seja ali, que você seja focada nisso, que você seja Ering, que faça, né, os básicos mais, né, que todo mundo tem e todo mundo usa,
você como marca tem que muito procurar ali o que você tem que só você tem muito de único. Então, acho que as marcas cada vez mais mergulhando, assim, a gente vai ver muito elas mergulhando no próprio DNA e trazendo, assim, o que só elas, né, têm de especial. Acho que isso, Paty. Essa questão do DNA ela é muito forte, né? Principalmente para as marcas de luxo, para as marcas em geral, para o branding de uma maneira geral, mas nas marcas de luxo, que normalmente tem uma história, tem aí toda uma herança por trás, né? E a gente vai vendo ciclos, né? Tem horas que isso meio que morre, fica um pouco mais esmaecido e de repente volta tudo, e aí a gente volta a ver os monogramas e a história, a tradição. É bem interessante acompanhar esse movimento, e eu concordo com o que você colocou, sem dúvida nenhuma. Queria fazer uma pergunta. Fala, Luísa. Eu acho que a gente, na Fora, no início desse ano, a gente fez uma pesquisa com a WGSN, acho que a Vivi, a Marina conhecem super bem, é uma consultoria de tendências global, né? Então a gente conversou com eles, pediu para eles fazerem um estudo para a gente, para entender o que a pandemia acelerou, né? Então, acho que como a Vivi falou, sim, a parte de sustentabilidade, né, esse consumo consciente, as pessoas estão extremamente cada vez mais preocupadas com isso, né? A gente vê agora, teve a cúpula, né, de discutir mudanças climáticas, então é um assunto que está cada vez mais recorrente na nossa vida, né? Então as pessoas querem produtos que tenham mais qualidade, que elas consigam ter o valor. Então para a gente da Fora isso é super importante, porque a gente está falando de produtos que duram 10 anos, né, pelo menos, né? Então a gente consegue trazer um pouco isso. Mas uma coisa que eu acho que também teve de acelerar e-commerce, eu acho que mudou a maneira, as pessoas como elas consomem, teve uma mudança significativa. Então a gente vê que serviços digitais, que antigamente as pessoas tinham um pouco mais de receio de usar, todo mundo está usando, né? Então você conversa até com uma vendedora de uma loja premium, né? Elas se adaptaram a atender as pessoas pelo WhatsApp, né? Até a Vivi falou, né? A Hermès não fez esse movimento, mas o próprio cliente, não, peraí, eu quero comprar. Então, ele procurava a vendedora, e aí a vendedora teve que fazer essa adaptação também de como ela atende esse cliente, como que ela gera experiência para esse cliente que está dentro de casa. E aí as pessoas descobriram, né, essa nova oportunidade de consumir dentro da minha própria casa. Nosso benefício, estou dentro do meu armário, olha a roupa que eu tenho, eu já penso no look, aquela saia vai combinar com o quê. Então, isso também é uma coisa que eu acho que veio muito forte com a pandemia. Eu sei que muitas marcas de luxo já faziam isso, falando de moda especificamente, mas eu acho que a pandemia acelerou e tornou isso muito mais comum. Então, pega uma geração que está vindo, que já é mais digital, soma a essa acelerada que a Covid deu, né? Então, eu acho que as empresas precisam se adaptar mesmo, as marcas, de uma maneira geral, a estar dentro desse ambiente ali mais perto dos seus consumidores. Para mim é uma coisa que veio e que vai ficar, e nos próximos 5 anos só vai aumentar, com certeza. E até em segmentos, né, Luísa, que a gente não via assim no digital, assim, como as joalherias. A gente fez uma matéria agora em Vogue Negócios falando que a Cartier, não lembro exatamente, mas, né, tem lá a porcentagem. Eles, né, investiram muito no e-commerce deles aqui no Brasil durante a pandemia e cresceu, sei lá, 100%, 200%, não lembro exatamente, mas assim, aumentou loucamente assim a venda, e que era uma categoria assim que, né, que a gente sabe que existe um pouco mais de dificuldade, né, de se comprar online, e justamente eu acho que é muito o desafio, é como você vai trazer a experiência para isso, né? Porque ainda mais num cliente brasileiro que tem toda essa questão de relacionamento, de atendimento, que é tão importante, como você imprimir essa mesma experiência na compra online. E é por isso que eu acho que o pós-venda também é uma coisa que é muito forte, e vai se manter aí para você fidelizar essa pessoa dentro do seu produto. Então, a experiência, a qualidade que ela vai ter, mas se ela tiver algum problema, como que você atende ela? Se é rápido? Você está atento às necessidades? Você está ouvindo o que as pessoas estão falando dos produtos nas redes sociais? Você está acompanhando? A agilidade, eu acho que já era muito grande, porque o ambiente digital cobra isso de você, mas essa acelerada de Covid para você, né, que as pessoas ficaram dentro de casa, você precisa atender elas, né, para manter o negócio acontecendo e também atender as necessidades de consumo das pessoas. Acho que o pós-venda passa a ser também extremamente importante, o atendimento ao consumidor, você está disponível em diversos canais, se adaptar aí é extremamente importante. Fala, Aina, pode falar. Perfeito, e eu queria complementar que o treinamento ele tem um papel fundamental, né?
para isso. A gente fala, é treinamento, treinamento, treinamento na veia o tempo todo, porque a gente só vai conseguir oferecer essa experiência que a gente tanto está falando aqui, né, do diferente, do emocional, do fazer o cliente se sentir parte integrante praticamente da empresa, da organização, é treinando. E justamente por conta disso, a digitalização que de fato acelerou tudo, você precisa ser muito ágil para saber, né, como agir, como oferecer essa experiência tão importante, né, tão perfeita. Então, é isso, assim, esse é o nosso grande direcionamento dentro da empresa. Então, eu queria perguntar uma outra coisa, vamos olhar para o outro lado. Sem dúvida, a gente viu essa digitalização, né? As pessoas estão cada vez mais acostumadas e mais à vontade com a conveniência da compra digital. Já se fala há alguns anos sobre o fim da loja física, né? E aí eu queria saber, Marina, dentro do grupo, qual é o papel da loja física? O que vai acontecer com ela? Bom, pelo que eu mostrei aí no comecinho para vocês, da quantidade de lojas que a gente abriu nesse último ano, é fato que para a gente, assim, o varejo físico é essencial. A gente brinca também que a gente é filha do varejo e sempre vai ser. Como a nossa roupa ela é muito emocional, de fato, né? O nosso DNA é bordado e, mais uma vez, tem muito do dedicação de uma pessoa. Nossos bordados não são feitos por máquinas, né? São por mãos humanas. Então, a gente sabe o quanto que isso é muito melhor transmitido no tete-a-tete, no ao vivo, no sensorial. Por isso, inclusive, que quando a gente procurou um outro ponto para expandir aqui nos Jardins, que até então a gente estava na Bela Sintra, e a gente achou o local dos nossos sonhos aqui na Doc Lobo, no final do ano passado, e conseguiu aí abrir há 3 meses, a gente quis, de fato, trazer essa experiência diferente que só o físico traz. Então, a gente colocou novamente café, o bar, todas as outras colaborações, o espaço dedicado só sob medida para receber nossas noivas, realmente assim, tornar o físico o melhor momento para a gente conseguir proporcionar coisas que, óbvio, a gente, mais uma vez, acreditamos muito no online, o online continua crescendo e sempre vai ser visto como um business muito importante. Inclusive, o Instagram é uma das nossas melhores lojas em termos de faturamento. A gente tem aí um caminho super bacana, mas a gente acha que, aliás, tem certeza que isso não exclui o papel tão importante que a loja física tem no nosso negócio. É um complemento, né? O consumidor, na verdade, ele quer essa omnicanalidade, ele quer tudo, ele quer ser atendido, ele quer comprar online, ele quer conversar pelo Instagram, reservar uma peça, e ele também quer ir na loja física para ter a experiência e a imersão na marca, né? E eu acho que essa imersão na marca é o principal papel da loja física e é o que vai manter realmente a importância desse canal cada vez mais daqui para frente. Vai ser menos estoque, talvez, né? Menos produtos e mais experiência sendo vivida dentro da loja. É um complemento que a gente está cada vez mais entendendo, né? Desde que começou o e-commerce, que no início o mercado de luxo tinha uma certa dificuldade de entender essa questão. Como é que eu transfiro a experiência? Eu não posso vender online, porque esse consumidor está acostumado a vir pessoalmente, ele quer sentir o cheiro da peça, o toque, a textura, o peso da joia, do relógio. Como eu transfiro isso? E, na verdade, você não tem que transferir, o objetivo não é esse. São canais complementares que se unem para proporcionar uma experiência mais completa para o consumidor, para o seu cliente. É isso, um se retroalimenta do outro e, mais uma vez, é muito, muito treinamento para a gente poder trazer esse padrão da excelência do atendimento, independente do canal que o cliente esteja para adquirir o nosso produto. Com certeza. Ana Luísa, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre a estratégia que vocês adotaram aí para a chegada no Brasil e para criar esse hábito de consumo de uma categoria que até então não existia. E que vocês fizeram muito bem, porque a gente viu um crescimento desde o início aí bastante acelerado. Você disse, a gente tem alguns casos, né, de sucesso, então conta para a gente o que vocês fizeram na prática? Eu acho que a gente
é sempre um processo que você tem que dar um passo para trás, né, quando as coisas acontecem assim, dessa maneira meio inesperada, você tem que dar um passo para trás, olhar, né, o mercado de uma forma mais ampla, e aí até falando um pouquinho de outras experiências profissionais que eu tive, você tem que entender quais são as oportunidades que esse mercado está oferecendo e como que você vai trabalhar junto com elas, né, então, se eu pensar no ano passado, principalmente, eu acho que nem eu falei, o primeiro ano foi uma estratégia mais agressiva de apresentação, né, você está em todos os lugares para as pessoas. O que é isso? O que é isso? Eu preciso ter, tá na mão das pessoas certas, aquela pessoa que gera o desejo, nas redes sociais, para todas as categorias, e aí você vai criando essa apresentação. E aí, quando a gente fala do ano passado, que é um ano que se movimentou muito essa questão, consumo excessivo, as pessoas começaram a prestar atenção em quem elas seguiam, se era uma pessoa que ostentava, se era uma pessoa que ela transmitia os propósitos dela, se ela tinha profundidade, as pessoas passaram a olhar com muito mais os conteúdos das pessoas, e aí elas começaram a querer marcas que tinham essa conexão com esse conteúdo. Quantas pessoas aqui já talvez deixaram de comprar alguma coisa ou abandonaram uma marca porque ela defendia algo que você vai contra? A gente viu muito isso com os movimentos que aconteceram ano passado, né, do Black Lives Matter, né, outros tantos que passaram, né, principalmente sustentabilidade, eu acho que é o principal ponto aí que a gente vê, que as pessoas realmente abandonam marcas que não tem essa prática que condiz com o que a pessoa acredita. Então, a gente vê muita marca, né, sustentável surgindo, né, shampoo de barra, que são mais sustentáveis, então isso cresceu muito durante a pandemia. Então, você tem que olhar ali e falar, tá, o que está acontecendo aqui, como que isso se conecta com a minha marca, né? E aí, a gente tem dentro do nosso universo de skincare, foi o que eu falei, a questão de as pessoas não entendem. Então, a gente viu durante a pandemia um crescimento de 66% na busca por skincare, pelo termo skincare. A gente viu muitas pessoas que investiam em comprar batom, comprar maquiagem, né, vindo para o universo do skincare. Então, de novo, do estudo que a gente fez com a WGSN, uma das principais tendências que a gente identificou que foi acelerada pela pandemia, eles chamam de beleza não lavável. O que é a beleza não lavável? A maquiagem você lava, né? Você passa, você termina e você tira, né? Com máscara, batom você parou de usar. Você vê que tem nossa, estou usando a máscara, estou usando a maquiagem, começa a aparecer as espinhas, sua pele começa a não responder tão bem. Você tem o estresse de estar trancado dentro de casa, de novo, vai refletir na sua pele. Então, todo esse processo que as pessoas vivenciaram durante a pandemia trouxeram uma consciência maior para elas da importância dessa beleza não lavável, você se sentir bem, você se sentir bonita, e por isso que a gente vê um aumento aí na busca do dermatologista. Então, a gente vê os dermatologistas tendo muito mais pacientes, né, recebendo muito mais pessoas, para alguns tratamentos que podem ser invasivos ou não invasivos, mas para buscar, né, você se sentir melhor com você, sem você ter que passar maquiagem, depois, eu tenho que tirar a maquiagem. Então, a gente viu isso acontecendo muito na pandemia. E aí, o que a gente fez, então, né, praticamente? A gente foi e criou um programa específico para conversar com os stakeholders que a gente tinha, quem que era essa pessoa que estava ali no final, dando essa, em inglês a gente fala credentialing, né, que é o credenciamento, né, que é a pessoa que está validando aquilo, naquele momento, e a gente vê que o dermatologista tem um papel fundamental. O brasileiro, diferente de outros mercados também, o brasileiro tem uma conexão muito grande com o médico, a gente vai muito no médico, eu tenho amigas que moram fora, acho que a Vivi está super concordando aqui, né, a gente vê. A minha amiga mora em Londres, ela marca uma vez por ano, ela vem para o Brasil, ela faz todos os médicos possíveis, ela fala, gente, não é o hábito lá, você só vai no médico se tiver alguma coisa errada, aqui não. Você passa com o médico, você quer ver que tá tudo bem, você faz exame de rotina. Então, assim, a gente tem um comportamento, né, com o médico muito diferente, a gente segue, eles estão crescendo cada vez mais nas redes sociais, a gente vê o Jardim Volpe com quase 1 milhão de seguidores, né, é enorme, a gente tem outros parceiros, a doutora Mona, que é uma dermato para a área mais vegana, né, focada em produtos mais naturais, que é parceira nossa, maravilhosa, ela tem quase 300 mil seguidores nas redes sociais, então você vê esses profissionais ganhando muita força, né, porque as pessoas queriam saber, como que eu faço skincare? Né? Ainda não estou conseguindo no médico, você busca no Google, você vê a figura do dermatologista no Instagram, você pega a informação por ali. Então, a gente fez essa ação com eles, então a gente fez um primeiro contato, né, entendeu quem que conversava com a audiência nossa, principalmente, né,
mapeou esses dermatologistas e começou a fazer um relacionamento com eles, seja por meio dos envios dos produtos, a gente fez reuniões digitais para entender quais eram as preocupações que eles tinham com o produto, quais eram as observações que eles tinham, a experiência de uso que eles tinham, reportavam para a gente, e aí a gente foi aumentando um pouquinho aí a nossa presença, a gente começou a inserir os nossos produtos nas clínicas de dermatologistas. Então hoje a doutora Maria Bussadi, por exemplo, né, que é a irmã da Silvia Braz, para quem não sabe, né, uma dermatologia, a Silvia Braz é enorme, né, para o mercado de luxo, todo mundo sabe quem ela é uma das principais influenciadoras que a gente tem hoje no país. A clínica dela tem a fisioterapeuta dela que faz toda a parte de limpeza de pele, faz alguns tratamentos, ela tem todos os produtos da Fório que ela incluiu dentro dos protocolos dela de skincare, porque a gente entende que vai ser um primeiro momento de contato que eu vou ter com aquela pessoa. Então, a gente mapeou essas clínicas que para a gente era importante, né, e começou a investir no desenvolvimento desse relacionamento. E não só por meio de envio de produtos, mas a gente faz ações com elas no dia do dermatologista, no dia do médico, a gente no final do ano mandou um skincare planner para elas e falou, se vocês quiserem dar para algumas clientes, a gente também pode dar para as clientes de vocês. A gente conversa, troca muito para entender como que a gente contribui no relacionamento dela com as pacientes, então a gente já deu produtos específicos para pacientes delas, para poder ter, né, criar essa conexão, né, e entrar dentro desse universo dessas pessoas que investem ali, vão gastar tipo 10, 20, 30 mil reais por mês no dermatologista, então são pessoas que são importantes para a gente, né, que a gente quer estar perto. E também, quando a gente olha a imprensa, né, e aí a Vivi não vai deixar mentir, o jornalista ele tem um papel de levar a informação da forma mais educativa possível, ou mais neutra possível, por assim dizer. Então, ele nunca, a marca, né, óbvio que a gente quer vender, então o jornalista fala, aqui a marca tá muito marca, eu preciso que o conteúdo contribua para as pessoas. E aí a gente reestruturou todos os conteúdos que a gente tinha, a gente começou a criar conteúdos específicos com os dermatologistas, maquiadores, esteticistas que a gente tinha dentro desse programa de relacionamento, específico para os veículos, para levar a educação. Então, desde qual que é a diferença entre sérum e creme, que muita gente talvez não saiba, né? Eu também, por exemplo, antes de começar a trabalhar na Fório, não sabia, né? Então, como que um tratamento... Qual que é o benefício da termoterapia no skincare? Qual que é o benefício de você ter uma fronha de seda, que está super, né? A gente fez uma collab com a Scarf no início do ano, Dia dos Namorados, que a gente dava, a pessoa comprava uma Fório e ganhava a fronha. A fronha de seda de cetim é ótima para o cabelo, manter a hidratação do cabelo, da pele. Mas quem que vai falar isso? A marca? Obviamente que a marca vai trazer isso. Não, mas o dermatologista, ele sabe. É ele que vai falar que isso funciona. E é dele que você quer ouvir. Então, a gente começou a criar os conteúdos com o apoio desses profissionais para trazer educação para as pessoas, né? A marca entra ali como uma enabler, né? Ela vai entrar ali para dando um apoio para isso, e ela entra muito também os produtos dela aqui que vai ajudar você a ter aquela rotina. Então, a gente já fez conteúdo com marcas, com produtos nossos, colocava na lista de produtos também coisas da Shiseido, que são outros parceiros que a gente tem, porque a gente entende que a gente tinha um trabalho de education para fazer educação mesmo, né? Realmente entender. Ai, que ótimo, Ana Carolina, eu vi aqui que você ganhou essa fronha, é maravilhosa. Gente, é maravilhosa essa fronha, sério. Vira e mexe, fica esperto que aparece aí nos varejistas, na Sephora, vira e mexe, tem as promoções, você comprar fora e você ganha a fronha. Fica ligado que é maravilhosa essa fronha. E aí você vê a experiência que a pessoa tem. Então, a marca, ela não está só me entregando esse produto, ela está me ensinando. Se eu não posso estar no dermatologista o tempo todo, mas ela está me ajudando por meio da imprensa, então ela está dentro dos canais que eu estou conversando, as influenciadoras que eu sigo. Então a gente fez essa mudança e o ano passado foi muito positivo, a gente viu que realmente cresceu muito o entendimento dos produtos da Fório, mas isso não significa que a gente está perfeito, tá? É um trabalho de formiga e é um trabalho longo, que a gente realmente acha que é aí o que vai ser fundamental para os próximos anos para a formatação, não só da opinião da marca, mas para ajudar a formar, né, as pessoas em relação à rotina de beleza delas.
Muito interessante como vocês procuraram, dentro dos stakeholders, aqueles que ajudariam a construir essa autoridade, né? E aí, uma vez essa autoridade sendo construída, vocês têm um trânsito muito mais fácil, tanto com a imprensa, tanto com os próprios consumidores, com outros doutores, outros dermatologistas, porque assistem, né, aos que são mais conhecidos e que se associaram, e isso tudo chega na cliente, na consumidora, de uma outra forma, muito mais credibilidade, muito mais segurança. Parabéns. E, obrigada. E eu acho que também uma coisa que é super importante quando a gente fala dessa audiência de luxo, né? Ela não necessariamente está em todos os lugares, ela não vai estar olhando massivo. Ela é muito bem, a influência dela é muito particular e, obviamente, de novo, é baseada em experiência. Então, óbvio que todo mundo compra depois de ouvir a amiga falando que funciona. Então, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o mercado, mas o robozinho que aspira. Quem não foi impactado pelo robozinho que aspira durante a pandemia, né? Todo mundo foi. Estava todo mundo sem empregada, né? Ou se a pessoa fica desesperada, né? Tipo, ai, nossa, né? Quem tem cachorro, solta o pelo e tal. Tô falando que um amigo meu que tinha cachorro que soltava pelo, ele comprou exatamente por isso. E aí você fala, gente, acho que eu vou comprar esse negócio, né? Tipo, custa super caro, mas você fica ali, você vê, você tá vendo, você vê a influenciadora falando, você vê o Ed, aí você vai para sua amiga. Aí eu vou falar lá, Marina, você comprou? Ela, nossa, comprei, amei. Aumenta muito a chance de eu comprar, porque eu tive uma pessoa que teve essa experiência. E quando a gente fala do mercado de luxo, né? Isso também acontece, né? Mas, às vezes, como são pessoas que estão em locais muito pontuais, muito específicos, você precisa chegar onde ela está. E aí é por isso que a gente fez muita coisa com as dermatos, não só nesse processo de educação, mas de elas terem os produtos nas clínicas, porque aí a gente sabe que, eu paguei uma limpeza de pele lá na Maria Bussardi, eu vou lá fazer. Aí ela vê usando a Fório, você gera essa experiência, que ao mesmo tempo não estava tendo no ponto de venda. Que antigamente, se a pessoa chegava na Sephora, ela podia olhar fora, né, tocar. Hoje em dia, você tem até várias restrições por conta de Covid. Então, foi uma maneira que a gente encontrou para gerar um teste, né, o trial, que a gente fala, que é super importante, principalmente para os meus produtos. Imagino que para a Marina também é extremamente importante a questão do tecido, do corte, do caimento, é fundamental. É interessante isso que você colocou, né? Cada vez mais as marcas investem no chamado user-generated content, né? Aquele conteúdo que é gerado pelo consumidor, porque ele tem muito mais credibilidade do que o conteúdo gerado pela marca ou por um influenciador, que já começa, nem sempre tem a mesma aceitação, né? As pessoas começam a desconfiar. Então, quando você tem o seu consumidor advogando a seu favor, contando a sua experiência, relatando uma experiência positiva, sem dúvida nenhuma, isso acaba trazendo ainda mais credibilidade e ajuda nessa tomada de decisão. O consumidor se sente muito mais seguro. Esse exemplo do aspirador foi genial. Eu fui uma também que fiz isso. Acho que eu vi um meme esses dias que era, se você passou pela pandemia sem ficar grávida, sem adotar um cachorro, ou sem comprar uma air fryer, você não viveu a pandemia. Né? Tipo, todo mundo, um dos três a pessoa fez, né? Então foi muito, eu achei isso maravilhoso. Ótimo, muito bom. E a gente já vai voltar a falar sobre esses comportamentos da pandemia, mas antes eu queria trazer aqui um outro tema para a Marina e para a Vivi. Agora há pouco mesmo a gente falou sobre a sustentabilidade, né? Essa tendência que chegou para ficar em consumo, que os consumidores valorizam quando as marcas apoiam, etc. Isso acabou trazendo uma outra tendência que, nesse momento, está num superaquecimento, que é do mercado de second hand, que era uma coisa que antes era mal vista e, por essa questão justamente da sustentabilidade, virou cool, né? Você investir em peças de segunda mão, você está mantendo a circularidade do mercado e você ajuda a preservar o planeta. Vocês acham que esse movimento já está presente aqui no Brasil? O consumidor brasileiro já embarcou nessa onda? Ainda está receoso? Como é que vocês estão encarando isso? Acho, sem dúvida. Inclusive, os estudos apontam que em poucos anos aí o mercado de second hand vai bater, inclusive, o fast fashion, né? Então, é inegável falar o quanto que isso já virou uma realidade. Aqui no Brasil também, já não é mais tendência.
E eu acho que um dos fatores aí por ter acelerado essa aceitação entre nós é a questão da digitalização, né? Óbvio, no momento da pandemia, onde as pessoas estavam em casa, os acessos online cresceram muito, e acho que tem dois principais motivos aí. Um deles é a questão do consumo consciente, óbvio, né? De não incentivar um consumo desenfreado, de repente estar mais tempo lá na sua casa, olha para o guarda-roupa, entende que você pode dar esse movimento circular para o que você tem mesmo, e também o fato de ir para a questão do produto mais acessível, né, mais democrático. Então, acho que esses são os dois principais fatores, e a gente vê também movimentos muito bacanas de grandes grupos de moda do Brasil se associando a marketplaces de revenda, e essa associação traz muitos benefícios, e dentre eles você facilitar essa dinâmica, essa logística que às vezes é mais difícil, e com essa fusão, né, de grandes grupos, a gente consegue tornar isso mais viável. Nossa, esse é um assunto assim que se deixar você ficava a tarde inteira aqui embaixo. Hoje é um dia só sobre second hand, sobre resale, que eu lembro muito assim, né, quando o The Real, né, que foi um dos pioneiros lá fora, surgiu, acho que hoje já deve ter uns 10, 12 anos, e ficava pensando assim, gente, que genial, porque a gente está fazendo tanto produto nesse mundo, o que vai acontecer com todos esses produtos, né? E esse é um lugar para você dar vazão, mas que eu acho que foram anos e anos ali. Eu lembro que recentemente até uma fundadora de uma dessas, né, dessas marcas de second hand, desses e-commerce second hand brasileiros, me falou, estava lembrando como no começo eles tinham um mote que era assim, a filosofia assim, para passar para cliente era, olha, nem parece que é second hand, ninguém nem precisa saber, assim, olha, tá tão perfeito que ninguém nem precisa saber. De tanto que era uma coisa que as pessoas ainda tinham. Esse era feito no escuro, né? Ninguém assumia que comprava. Olha que loucura. E eu acho assim que, né, era uma coisa que a gente já via vivenciando aqui no Brasil, mas acho que a pandemia foi loucamente esse boom, assim. E acho que, inclusive, né, eu vi muitas falando que já tinha mais, né, que, sei lá, por exemplo, o Pretty New, que é ali de Brasília, super bacana, que a Gabi falou que eles vendiam muito acessórios, então a brasileira já tinha mais um costume de comprar principalmente bolsa, e com a pandemia eles começaram a vender muito mais roupas também, e entrou também nesse mercado, assim, e a mulher, e como a Má bem falou, né, eu acho que tem esse fator sustentável de, né, o que enfim, né, e você vai comprar uma coisa que não precisa ser produzida outra coisa no mundo, né, em vez daquilo ir para o lixo depois, você está dando uma nova vida, e tem esse fator econômico, né, que a Má falou, assim, a gente viu ali a Chanel, por exemplo, outro dia reajustando pela terceira vez o preço das bolsas só durante a pandemia, a gente sabe quanto que custa você ir lá na loja, né, enfim, e com todos os impostos e o dólar, e tem também, obviamente, né, isso que a gente não pode, né, negar desse fator econômico, e acho super interessante isso dos grupos, eu tenho muita curiosidade, assim, de como as marcas, assim, para o futuro, como as marcas vão encarar isso, porque eu vi muito lá fora, assim, muitas marcas no começo meio com receio, né, tem marcas que queriam que proibisse que os e-commerce vendessem, né, assim, marcas de altíssimo luxo, assim, que não queria que pudesse ter uma revenda, e eu acho que tiveram muitas marcas já que tiveram essa sacada de se unir ali de alguma forma, né, que nem a Má estava falando, por exemplo, a gente viu o Grupo Arezzo comprando a plataforma de resale troca. Então, o Grupo Arezzo, o que ele tinha? Ele tinha vontade de incorporar o resale dentro do grupo. Teve até uma época que eles queriam testar dentro do próprio site da Arezzo, que eles descobriram que a marca Arezzo era uma das que mais vendia, acho que no Enjoei, não lembro onde, mas que um dos sapatos que mais vendiam era o da Arezzo. Então, eles pensaram em incorporar ali dentro no site, e depois eles acabaram optando por adquirir ali uma porcentagem majoritária do Troque, né, que é essa empresa de resale, para conseguir fazer isso dentro do grupo. E agora eles vão ter uma ação super bacana que eles vão mandar sacolas, essa sacola, né, que para facilitar, você recebe uma sacola que já está, né, endereçada ali, que você só tira que você não está usando no seu guarda-roupa, e um portador vem retirar na sua casa, você não precisa fazer nada, precisa ir no correio, você não precisa fotografar peça, não precisa fazer nada, só precisa limpar seu guarda-roupa. E agora eles vão usar a base de clientes, né, das informações ali do grupo Arezzo, e usar isso através do troque para beneficiar ali, fazer uma coisa com todo o grupo, assim. Então, eu estou muito curiosa, assim, de como as marcas futuramente, né, acho que a gente está
no momento, assim, que é isso, como você falou, né, Paty, que era uma coisa que talvez antes tinha um preconceito e que agora ficou cool, e acho que um passo ali para o futuro é ver como que vai ser a relação das marcas com isso, assim, lá fora a gente viu, né, marcas que fizeram parceria com The Real, e se você vendia uma peça deles lá, você recebia um crédito, uma consultoria na loja, né, eu estou curiosa, assim, que acho que vai ser um próximo passo futuro aqui no mercado brasileiro. Essa sacada da Burberry, da Stella McCartney, de fazer exatamente isso que você falou agora, né? Você vende uma peça, compra uma peça, você ganha o voucher e vai na loja para ter a experiência verdadeira, ou seja, eles estão recrutando potenciais novos clientes, né? Dessa forma. E lá fora, teve uma época que ficou todo mundo assim meio, e agora, né? Esperando quem ia dar o primeiro passo. Aí, de repente, foi um boom, e esse ano é uma notícia atrás da outra de parcerias nesse sentido lá fora e depois aqui no Brasil. Então, eu estou que nem você nessa curiosidade, nessa expectativa para ver aqui quem vai aderir e como é que vai ser realmente a reação. Eu acho que o consumidor está pronto, esse mito foi quebrado, caiu por terra isso, e as pessoas já conseguem fazer esse consumo de uma maneira positiva, assumindo, inclusive, que fazem como uma coisa esperta, inteligente, né? Um smart consumer, o que faz isso. Então, acho que vai ser agora é a aceleração total dessa tendência. Vamos ver. Deixa eu fazer um comentário dessa tendência que eu acho que é muito legal. Eu gosto muito, eu acompanho muito a família real, né? Eu adoro a família real. Maravilhosa. E a Kate Middleton, ela se tornou uma referência um pouco em relação a isso, porque ela foi uma das primeiras pessoas da família real que reusa muita roupa, né? Ela tem que antigamente, né? Eu lembro quando eu era mais nova, que, nossa, imagina, você vai no casamento, você tem que comprar uma roupa nova, porque você não pode com a mesma roupa que você foi no mesmo casamento. Não interessa se você vai ver outras pessoas, você tem que estar com roupas diferentes. E eu acho que existe aí pessoas que são representações desse luxo, né, que é o caso da Kate, né, da própria Meghan Markle, algumas outras celebridades, eu estava vendo, acho que a rainha máxima da Holanda também, elas estão começando a incorporar cada vez mais a reutilização, e eu acho que 2021, se não me engano, foi um dos anos que elas mais reutilizaram roupas que ela já tinha usado em outros anos. A Kate Middleton usa assim, roupa que ela usou em 2011. Adoraria caber na minha roupa de 2011, né? Ela é muito privilegiada. Mas eu acho que a gente está vendo pessoas também em posições de liderança, né, que influenciam também incentivando. Então, acho que isso também acelerou um pouco. Eu acho que é o que as pessoas tinham de estigma de olhar o second hand, né, de usar, você reutilizar, né, a Jane Fonda também, né, que a Teresa falou aqui, eu acho que as celebridades, de uma certa maneira, que são a aspiração máxima que a gente tem na vida, elas também começaram a mandar essa mensagem, tipo, não, gente, não é ruim você reutilizar uma roupa, você pôr a roupa para rodar, não, pelo contrário, isso é ótimo para o meio ambiente, isso é ótimo para o mundo, então, a gente está vendo bastante isso, não sei se a Vivian concorda, né, que ela... Eu queria até falar aqui, você falou, eu lembrei, assim, de anos atrás, eu lembro, me marcou muito que uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu adoro te acompanhar porque eu vejo você usando várias vezes a mesma roupa, uma roupa do dia a dia, assim, não uma roupa de festa, vejo você usando várias vezes a mesma roupa, e eu fiquei assim pensando, eu falei, mas o que ela acha que eu faço com as minhas roupas? Eu comprei a roupa, é lógico que eu uso várias vezes, sei que a pessoa falou isso de uma forma muito delicada e carinhosa, mas eu falei assim, me deu um nó assim na cabeça, falei, mas não é para isso que a gente compra a roupa, mas eu acho que, nossa, falando isso, eu até fiquei pensando aqui nesse estigma, tanto esse estigma acho que está caindo por terra, que a gente começou até uma discussão sobre second hand como uma alternativa de presente, que eu lembro que a Luana do Troc me falou que eles fizeram uma pop-up um tempo atrás, já experimental, e eles estavam pensando e talvez planejando alguma coisa para esse fim de ano, e pensando um pouco nisso, a gente até fez um post no Instagram da Vogue que era uma enquete falando se o second hand finalmente agora virou aceitável como uma alternativa de você dar de presente. Então, alguma coisa também que já pertenceu a alguém. E eu achei super interessante a resposta. Qual foi o resultado? Como foi o resultado do Instagram da Vogue, que as pessoas super concordaram. Assim, achei que ia ter um pouco, mas todo mundo ali que comentou falou, lógico, que é isso, exatamente, uma coisa super sustentável, então senti assim que as pessoas estão prontas, né? Legal.
Bom, estamos chegando aqui já pertinho do nosso final. Tenho 3 perguntinhas rápidas, uma para cada uma. Ana Luísa, a gente falou de todos esses comportamentos que vieram na pandemia. No caso da beleza, o que você acha que fica? Agora que a gente já está voltando meio que a uma rotina, viajando, etc., o que vai permanecer? Acho que essa beleza não lavável, ela é muito forte, assim, eu acho que as pessoas... É óbvio que o autocuidado é isso, né? Ele está em volta disso e ele é um grande propulsor de tudo isso, né? Que é a aceitação, o amor próprio, você se abraçar, a gente respeitar as diferenças, as diversidades, as particularidades de cada um. E aí eu acho que essa beleza não lavável é realmente uma coisa muito importante. A gente viu durante a pandemia diversas pessoas que tinham feito várias intervenções faciais, né, de preenchimentos, refazendo, tirando, voltando a mais do que elas eram. Então, eu acho que isso é uma coisa que a pandemia trouxe e vai se manter, com certeza. Para mim Beleza natural, né? Isso aí. é o natural. Muito bom. Marina, vocês fizeram muita coisa, parabéns por tudo que vocês cresceram e conquistaram, né, nesse período. O principal aprendizado para vocês da Patimonia? Obrigada, e acho que são 2, assim, o principal, que é uma frase também clássica que a gente fala aqui, é: não deixe o medo te paralisar, né, porque tá com medo, vai com medo mesmo, só não deixe isso te barrar, porque muitas vezes a gente sabe, né, são nas crises que vêm as grandes oportunidades. E foi exatamente nisso que a gente se agarrou, nas oportunidades aí, nas flexibilidades de negociação, e conseguimos expandir tanto nesse último ano. E a segunda questão, que é a velocidade de adaptação, como eu falei no começo da apresentação, né, isso é muito importante, né, o timing certo, na hora certa, o produto certo, e isso com certeza pode ser um caminho aí para o sucesso. Vou abrir aqui. Vivi, vocês deram um apoio super importante, né, para as leitoras, para as pessoas que acompanham a Vogue desde o início, e vocês são, sem dúvida, um radar de comportamento. O que fica? Qual é o saldo desse período em termos de comportamento? Acho que comprar menos e comprar peças muito mais especiais, e essa busca dessa conexão com as marcas, assim, de entender o que está por trás daquela marca, quais que são os valores, né? Então, se aquela marca tem preocupações sustentáveis, se está caminhando nesse sentido, se tem preocupações sociais, então essa conexão de a marca, você não compra mais nada porque é apenas um produto, mas tudo o que está por trás também daquele produto. Concordo com você, é uma coisa muito forte e que a gente vai trilhar esse caminho ainda aí por muito tempo, cada vez mais. Bom, estou aqui com uma série de perguntas que foram colocadas no chat. Eu vou começar aqui pela pergunta do Eduardo para a Marina sobre a responsabilidade social de vocês. Qual é a atuação de vocês nesse sentido? Legal, a gente tem algumas iniciativas e vou destacar principalmente 2, que uma foi com o projeto Rizoma, que a gente fez logo no início da pandemia, onde a gente, óbvio, todas as operações físicas paralisaram, né? A gente focou 100% no online, e dentro disso, trazendo parte da renda arrecadada para ir diretamente ao projeto. Eles fazem um trabalho muito bacana nas comunidades carentes do Capão Redondo, aqui em São Paulo, e também em BH, e a gente lançou uma cápsula super bacana, que é a cápsula Raízes, onde até hoje a gente faz um trabalho muito bacana com os amigos do bem, e a gente ajuda a levar água tratada para o sertão nordestino, tá? E fora isso, eu queria destacar também, a gente tem uma escola de bordado, onde a gente incentiva aí e fomenta um pouco dessa expertise que para a gente é tão importante, principalmente em Minas, né, onde a gente é tão reconhecidos por isso. E na questão da sustentabilidade, a gente procura dar uma nova, até pegando um pouco carona daquilo que a gente falou do upcycling, né, dando um novo uso a tecidos que a gente tem em estoque. Então, dentro disso, a gente lançou a categoria do home, das almofadas, dos jogos americanos, das eco bags. A gente diminuiu consideravelmente o consumo aí de embalagem plástica e de papel, e colocou na substituição as eco bags feitas com tecidos de casa. E
Estamos trabalhando para outras aí, sempre muito de dentro para fora, que é onde a gente acredita que é onde surte mais efeito. Nossa, queria deixar, inclusive, aqui minha admiração por essa escola das bordadeiras, que eu acho um projeto fantástico, assim, né? Que já foram centenas de profissionais foram formadas ali pelo projeto de vocês. Admiro muito, Má. Obrigada. Muito bonito, sem dúvida nenhuma, e muito importante para preservar o ofício, não é? Aliás, são iniciativas que as marcas de luxo internacionais começaram há algum tempo de criar essas escolas, porque são ofícios muito específicos e que precisam ser transmitidos de geração para geração. Então, tem uma parte que é importante da questão do apoio à comunidade, né? Do apoio às pessoas, delas se desenvolverem, e também da preservação do próprio DNA da marca e da característica que vocês têm, que é tão especial, sem dúvida nenhuma. Tenho aqui uma outra pergunta para você, Marina. Em relação à padronização do atendimento, você falou várias vezes sobre treinamento. Vocês têm algum tipo de treinamento específico? Vocês trazem pessoas de fora para dar esse treinamento? Como é que é esse programa dentro do grupo? É diversificado, a gente traz profissionais de fora também, mas a gente gosta muito de incentivar as próprias colaboradoras internas para dar mais voz, né? E trazer, inclusive, exemplos muito práticos e muito reais do nosso dia a dia. Então, eu acho que é um mix mesmo, onde a gente consegue sempre... mais uma vez a questão da conexão, e daí não falo, né, do consumidor mesmo, mas sim dos colaboradores internos para fazer isso acontecer da melhor maneira. Ótimo. A gente falou no início sobre as dificuldades da operação aqui no mercado brasileiro. Na opinião de vocês, o que a gente precisa fazer aqui no Brasil? Qual seria a receita para a gente conseguir melhorar e se tornar um mercado tão profissional, tão maduro, tão intenso como a gente vê lá fora, já que a gente tem os consumidores, né? E eles acabam indo comprar fora em vez de fazer o consumo aqui localmente. Uma pergunta da Bruna. Vou ser super sincera, não tem resposta para isso. Eu acho que é uma resposta extremamente complexa. Vai falar um pouquinho de estrutura, de história. A gente também está comparando com mercados que existem há muito mais tempo do que os nossos. Essas marcas nasceram muitas vezes fora do país, né? Tem todo um processo ali de nacionalização e internacionalização que vai afetar. Mas eu acho que a gente garante uma estabilidade maior econômica no país, a gente garante uma estabilidade maior política, são passos fundamentais para a gente conseguir chegar um pouquinho mais perto desse ideal, mas é muito difícil, não é uma resposta que eu não sei dar realmente, eu imagino que começa por aí, né? Começa por esse ponto que eu falei, mas eu acho que é o que todas as lideranças do Brasil buscam ou deveriam buscar. Sem dúvida, é um tema bastante complexo esse. Sim. Pessoal, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito a vocês por terem participado dessa mesa, enriquecido aqui o nosso bate-papo, trazido tantas considerações importantes, tanta informação, compartilhado a experiência. Foi incrível, estou super orgulhosa, né, da gente ter aberto assim, de uma maneira tão bonita. Quero, então, agradecer a cada uma de vocês e queria pedir ao pessoal que está nos assistindo para não deixar de responder a pesquisa que foi colocada aí no chat. Tem um link para a pesquisa, se vocês puderem responder, vai ser muito bom. Então, já estão chovendo aqui elogios. Mais uma vez, muito obrigada, Ana Luísa, Marina, Vivi. Paty, eu que queria agradecer a todos. Obrigada por nos ouvirem um pouco mais, terem curiosidade de saber um pouquinho aí das nossas vivências, e espero conectar com vocês posteriormente por outros meios, outras redes sociais. Obrigada mesmo pelo convite, contem sempre conosco. Com certeza, eu acho que uma coisa que eu falo a gente já esteve onde vocês estão, né? Do nosso lado não significa que o nosso trabalho também é só glamour, não, tem muita coisa aqui difícil, uma rotina, né, que a gente tem que seguir, então não desistam,
O que quer que seja que vocês queiram fazer, não desistam, vão em frente. E, de novo, que a Marina falou, reforços, quem quiser adicionar no LinkedIn, quiser trocar mais, a gente está super à disposição, eu estou super à disposição, né? E boa sorte para vocês, e vamos embora. Com certeza. Liderar na frente de grandes empresas, isso aí, girl power. Faço das suas as minhas palavras também, e queria agradecer muito o convite, para mim é sempre uma delícia estar aqui com a SPM, e assim, foi uma honra também estar aqui com a Marina e com a Ana Luísa e com você, Paty. Foi maravilhoso. E, olha, espero ver vocês todas em breve aqui nos nossos cursos, nas nossas palestras, nas nossas aulas. Estão super convidadas já. Vamos repetir aqui e fazer muitos mais encontros como esse. Obrigada. Obrigada a todos. Gente. Pessoal, próxima sala abrindo já para próximo bate-papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.